Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre educomunicação. Eu, Marcelo Dantas e Ivan Moraes recebemos Andréa Trigueiro, que é jornalista, professora e educomunicadora. Integra a ABP Educom, Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais de Educomunicação. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social e o Centro de Cultura Luiz Freire. A educomunicação, tal qual o nome sugere, é a ligação direta entre a educação e a comunicação, ora se sobrepondo, ora se cruzando. É possível entendê-la como algo que norteia práticas socioeducativas comunicacionais, que criam e fortalecem um ecossistema de comunicação democrática nos espaços da educação, seja ela formal ou não, através tanto de uma didática pedagógica como das ferramentas da comunicação. Tudo isso para fortalecer o sujeito e seus direitos. A educomunicação enquanto campo de pesquisa acadêmica vem da década de 1990, com o professor Ismar de Oliveira Soares, mas a gente vê a gênese da educomunicação nas décadas de 60, 70, com os movimentos revolucionários da América Latina. Ivan, Andréa, sejam bem-vindos ao TVDH, esse espaço aí que a gente está tendo a oportunidade de falar sobre educomunicação, que é uma coisa tão importante, tão necessária, tão presente aqui no nosso círculo, mas ainda é tão pouco difundido, tão pouco debatido. Andréa, fala um pouquinho pra gente entender aí que educomunicação é isso aqui que a gente está fazendo agora. Perfeito. Primeiro agradecer o tema, o convidado, a conversa, né, importantíssima. O TVDH é uma experiência de educomunicação, né? A gente tem uma tentativa, né, de criar um ecossistema aberto, um ecossistema comunicativo aberto, onde todas as pessoas têm um espaço para sugerir temas, abordagens, propor pautas, matérias, entrevistas, produzir efetivamente esse conteúdo. Por exemplo, as matérias são feitas por estudantes de jornalismo, a produção é feita por estudantes de jornalismo, a apresentação, em muitos momentos, também é feita por estudantes de jornalismo. E nesse espaço a gente aprende enquanto dialoga e a gente se comunica de forma educativa. A educomunicação ela se situa num campo que dialoga muito com os direitos humanos, porque se a gente lembrar que uma das áreas de intervenção é a educação midiática, e quando a gente fala de educação midiática, de letramento midiático, a gente está falando de direito humano à comunicação, um direito, né, sobre o qual o Ivanzinho tem muita propriedade para falar. E o direito humano à comunicação sendo um garantidor dos demais direitos, então a educomunicação é uma aliada enquanto estratégia, enquanto abordagem didática, pedagógica, socioeconômica, que garante que as pessoas se expressem, dialoguem entre si e aprendam juntas, né, mediatizadas pelo mundo, como diria Paulo Freire, e incidam sobre esse mundo de modo a melhorar a qualidade de vida, estabelecer o acesso aos direitos, a cidadania, não é? E entender principalmente que mídia é essa que nós temos. Essa mídia ela tem defendido os nossos direitos, ela tem violado os nossos direitos. Como eu posso dialogar com essa mídia sem ser, por exemplo, manipulado, sem ser alvo de desinformação, de informações falsas? Como eu posso incidir sobre o mundo, incidir no mundo de uma forma mais propositiva? Então, a educomunicação, ela, como você bem disse, se encontra a educação com a comunicação, às vezes caminha em paralelo, mas o fruto e o objetivo é sempre encontrar um espaço de livre expressão para que as pessoas, ao se pronunciarem no mundo, possam criar um mundo melhor para todos e todas. Eu falei aqui no texto de abertura, né, sobre a importância da América Latina para esses movimentos educomunicativos. E aí eu me lembro que Mário Kaplun, já na década de 80, ele era um professor de comunicação e ele já se considerava como um educomunicador. E uma das coisas que ele defendia enquanto educomunicação era a defesa, a promoção da comunicação comunitária e da democratização dos meios. Aí eu vou pegar esse ganchinho para fazer uma pergunta para tu, Ivan. Por esses dias teve a plenária nacional do FNDC, né? Do O Fórum Fórum Nacional Nacional. pela Democratização da Comunicação. Como é que está essa discussão no Brasil? A gente teve um período de um retrocesso muito grande, né? Historicamente, nós nunca tivemos, na nossa história,
um grande avanço na construção de políticas públicas para garantir o direito à comunicação para todo mundo, né? De fato, os governos passam um atrás do outro e têm uma dificuldade tremenda de compreender que comunicação é um direito. E, por conta disso, as políticas não avançam, nem as políticas de fortalecimento da comunicação pública, nem as políticas que possam garantir a diversidade nos meios de comunicação radiofônicos, nem as políticas públicas que possam universalizar a internet, porque a banda larga é um direito. Se a gente vive num mundo em que, para compreender o lugar em que a gente vive, a gente precisa usar meios de comunicação eletrônicos, é óbvio e ululante que todo mundo deveria ter acesso à internet com banda larga, com liberdade de expressão, com direito à privacidade, com neutralidade da rede. Então, são uma série de elementos e políticas que deveriam estar contidas nas políticas de comunicação, historicamente não estiveram. A gente teve um pequeno avanço no governo Lula I, Lula II, mas avanços sempre muito tímidos, sempre muito consensuados com os grandes meios que hoje monopolizam o exercício da comunicação. Tivemos um retrocesso absurdo, né? Durante os últimos 6 anos, do golpe de 16 até hoje, nós não avançamos em nada e os movimentos que lutam por esse direito praticamente se limitaram, junto com outros diversos movimentos, a combater o fascismo, a combater o retrocesso, né? Durante muito tempo a gente dizia que a liberdade de expressão não era suficiente, porque a liberdade de expressão é uma liberdade individual executada por um corpo no limite daquele corpo. E a gente queria muito mais do que a liberdade de expressão. Eu quero muito mais do que poder ir para a rua e gritar o que eu quiser e não ser preso por isso. Mas nos últimos 6 anos a gente precisou voltar atrás e precisou dizer, não, eu quero liberdade de expressão, pelo menos liberdade de expressão, porque o processo de censura foi muito grave, o processo de perseguição foi muito grave. Elegemos Lula mais uma vez. E aí, como eu dizia no tempo da campanha, nós elegemos Lula para poder voltar 20 anos no tempo, porque a outra opção era voltar 60. Então a gente voltou à necessidade de discutir mais uma vez comunicação enquanto política pública, mas ao mesmo tempo a gente não tem mais a mesma conjuntura de 2002. Em 2002, quando a gente falava, eu adorei a aula inicial de Andréa, quando a gente falava da necessidade de haver estímulo ao letramento midiático, aquilo que a gente sabe, ensinar as pessoas a aprenderem a ler jornal entendendo o que está por trás daquele título, a ver a televisão entendendo o que é uma edição, né, por que o repórter disse aquilo daquele jeito e não disse de outro jeito, mas a gente tinha rádio, jornal e televisão a quem nos reportarmos. Hoje você tem milhares de mensagens que chegam, travestidas muitas vezes de informação, às vezes são, às vezes não são. Você tem uma multidão de pessoas que não têm acesso à internet plena, mas que através dos pacotes de zero rating têm acesso a WhatsApp, em que recebe notícias que não tem nem o hábito, nem condições estruturais de checar. Então o desafio é absurdo, é muito grande. Eu entendo que dentro do governo há pessoas que têm trabalhado para isso, mas o governo Lula, nesse caso, já começou errando grave, porque o ministro das Comunicações escolhido por Lula é um cara que não entende de comunicação, é um cara aliado à direita, até anteontem estava apoiando o Bolsonaro, é do partido União Brasil, e nem de bom uso de recurso público ele entende, porque pega avião para comprar cavalo, avião da FAB para comprar cavalo. Então, parece que o PT precisava ter aprendido melhor com os erros que aconteceram nas primeiras gestões. E nesse 1 minutinho que a gente tem ainda para fechar esse bloco, qual é o caminho que o FNDC aponta para sair dessa conjuntura meio problemática que já se iniciou no campo da comunicação pública, nas políticas públicas para a comunicação? Eu vou dar melhor o dizendo. teaser. Primeira coisa é tirar o ministro e substituí-lo por alguém que entenda da pauta e que tenha compromisso com o direito à comunicação de verdade. O segundo caminho é abraçar o documento que foi escrito no governo de transição, que é um documento oficial público, que tem 10 propostas de encaminhamento para que o direito à comunicação se torne política pública nesse governo e a gente possa ter democracia nesse país, porque sem comunicação não tem democracia. Então a gente já continua esse papo massa. No próximo bloco, a reportagem de Del Souza mostra o poder da educomunicação em projetos sociais. É daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre educomunicação. Uma mídia feminista e quilombola é possível?
E qual é a relação disso com a educomunicação? A gente vê agora na reportagem de Del Souza. Participação política, cidadã e social. Esses são os principais objetivos do projeto Eduquilombo, desenvolvido pelo Centro de Cultura Luiz Freire, no município de Mirandiba, a 486 quilômetros do Recife. A gente entende que a gente precisa estar fazendo parcerias com essa população, estar fortalecendo essa população que está sempre à margem, né, nas políticas públicas, né, que são sempre invisibilizadas, excluídas desse processo de participação política. Então, o nosso objetivo, atuando com as comunidades quilombolas, é fazer com que essas comunidades se fortaleçam, né, e consigam atuar na participação política, cidadã e social da sociedade, né? O projeto tem como objetivo garantir aos jovens de comunidades quilombolas de Mirandiba o acesso à comunicação e à educação. Vitória Érica, uma das lideranças jovens do projeto, se orgulha ao falar dos frutos adquiridos com o projeto Eduquilombo. Eram as meninas assediadas, preconceito em sala de aula e tal. E o projeto, com a implementação do projeto, se resolveu muito a questão também na comunidade, como tem a escola, a estrutura. Não tinha banheiros e hoje, com a implementação no município, a escola tem banheiro, tem cozinha. Então, as dificuldades eram essas que tínhamos e esse direito está sendo garantido, né? É um processo. Então, esses direitos a gente tem, né? A estrutura, a um transporte de qualidade, o direito de ir e vir, ele está sendo construído, né? Vitória destaca ainda o sentimento de protagonismo, fortalecido através do diálogo com outras lideranças da comunidade. É a questão da gente se entender quanto jovem, quanto quilombola, que ainda era muito difícil a gente se entender quanto quilombola e quais eram os nossos direitos, né? Eu se senti protagonista da minha vida, da minha história, e querer mudar meu quilombo. O projeto fortaleceu isso na vida de cada uma de nós jovens, né? Hoje a gente já não fica mais calada quando sofre algum preconceito ou quando nossos direitos são violados. A gente hoje tem voz graças ao projeto. A implementação da Lei 683 de 2020, que determina as diretrizes curriculares do ensino escolar quilombola em Mirandiba, tem garantido uma educação contextualizada com toda a sua ancestralidade e valorização da terra e dos conhecimentos locais e regionais do povo. Tivemos a possibilidade do aprendizado, que o próprio projeto proporcionou em várias áreas, em várias situações, desde a questão da busca pelo direito, as discussões da qualidade da educação, o acesso à educação escolar quilombola, a questão do transporte, estradas, várias discussões voltadas para políticas públicas específicas da educação escolar quilombola, foi possível construir e realizar dentro desse projeto, a partir do projeto Malala, que hoje é o Eduquilombo. Como a gente pode ver na reportagem, se relaciona com o que a gente já começou a falar no primeiro bloco, que é educomunicação, e a comunicação como um todo, ela se relaciona muito com os movimentos sociais, né? A educomunicação tem uma série de princípios, como a questão da cidadania, da democracia, da participação, da integração social. É isso mesmo, André? Ou eu entendi totalmente errado? É exatamente isso. Inclusive, a educomunicação ela surge no meio popular. Ela surge nos movimentos populares da América Latina e você vai ter, por exemplo, Paulo Freire, no Brasil, trabalhando na comunicação, na verdade, na educação popular, mas a educação que Paulo Freire propõe é essa educação dialógica. E, ao mesmo tempo, é um diálogo amoroso, não é um diálogo que se utiliza da liberdade de expressão para um discurso de ódio, por exemplo. Ao contrário, é um diálogo que tem escuta ativa, que tem a história do outro como algo importante, a bagagem do outro. Então, o conhecimento acadêmico é tão importante quanto o conhecimento empírico de quem trabalha, por exemplo, na área rural, digamos. Então, Paulo Freire, com a sua educação popular, Mário Kaplum, com a sua educomunicação nos meios comunitários, nos meios populares, são esse berço que formam os princípios da educomunicação. E aí a gente vai encontrar a cultura de paz, por exemplo, situada nesse campo, vai encontrar a solidariedade, o compartilhar, o fazer juntos, a cooperação entre as pessoas. Por exemplo,
o TVDH? É um aglutinado de pessoas que cooperam, instituições. O Centro de Cultura Luiz Freire, que é um movimento social, o Centro Dom Helder Câmara, que é um movimento social, junto com a universidade, curso de jornalismo, cátedra de direitos humanos, cátedra de comunicação e outros que queiram se juntar a nós também. Então, essa cooperação é muito própria dos ambientes populares organizados, né? Do lugar comunitário organizado. E aí, o projeto que Del trouxe na matéria dele é exatamente uma experiência de meninas quilombolas do interior de Pernambuco que se juntaram, mediadas pelo Centro de Cultura Luiz Freire, para entender a mídia, para usar a mídia, aprender a utilizar a mídia em benefício das suas pautas, das suas causas. Porque uma coisa interessante na educomunicação é que ela consegue criar um mecanismo para que as pessoas contem suas próprias histórias. Porque no Brasil, durante muitos anos, não só no Brasil, a história foi contada por colonizadores, por pessoas que venceram alguma guerra. Então, quem contou a história do povo quilombola? Quem contou a história do povo indígena? Muitas pessoas que estão à margem, né, na periferia das sociedades, tiveram suas histórias silenciadas e contadas com outras narrativas por outras pessoas. E a educomunicação ela tem esse papel de criar circunstâncias e meios para que as pessoas se expressem e elas próprias contem as suas histórias. E aí as meninas quilombolas, negras, do interior de Pernambuco estão contando as suas histórias, entendendo como isso funciona e aprendendo a mexer em rede social, por exemplo, em aparelhos, smartphones ou outras possibilidades que a tecnologia traz para a gente, né, Ivanzinho? Lembrava aí o quanto a gente antes tinha rádio, TV e jornal para militar, digamos, e hoje a gente tem uma vastidão, né, na internet para também lidar com isso. Então, na educomunicação, o ambiente periférico, comunitário, cooperativo, ele é estimulado, ele aparece, ele é fortalecido. E aí um exemplo disso é do Quilombo, mas tem várias outras experiências com essa mesma natureza. Fortalecer quem está embaixo, fortalecer quem nunca teve acesso, fortalecer quem foi silenciado. Vai por aí. Essa tua fala, inclusive, me lembrou um pouco da minha primeira graduação, né, em História, de um filósofo, um teórico muito importante, chamado Walter Benjamin, que uma das defesas dele é que a gente faça uma história a contrapelo, né? Já olhe para a história de maneira desconfiada e comece a desconstruí-la para aí contar a história, né, do derrotado, contar a história da classe trabalhadora. E não tem como dissociar isso de educação, de comunicação e de educomunicação. E de direitos humanos. E de direitos humanos. E por sua vez, Ivan, isso é um tema muito caro a você, ao ponto de você, inclusive, construir manuais práticos, muito práticos mesmo, Muito como diz no práticos título, né? mesmo. Sobre direito humano à comunicação, sobre leitura crítica de mídia. Sim. Como é que se insere aí nessa discussão, Ivan? Rapaz, eu estava ouvindo, vi a matéria, vi a Andrea falar, e me pega muito, me toca muito essa questão da apropriação do direito. Quando eu estava no Centro de Cultura Luiz Freire, esse era um desafio muito grande, era assim, fazer as pessoas compreenderem que isso é um direito, que não é um negócio assim, que você não é, necessariamente a vítima da comunicação, né? Que você tem o direito de se apropriar não apenas das ferramentas, mas da linguagem e compreender que esse direito ele é fundamental até para que outros direitos sejam garantidos. Né? Você não tem direito, você não tem política pública aplicada para quem não existe. E se você não existe hoje em dia no campo midiático, se você não existe para muitas pessoas, para a política pública, você também não existe. Então, fala dos quilombolas. Muitas vezes eu chego nos cantos e pergunto, vocês conhecem quantas comunidades quilombolas que vivem em Pernambuco? É difícil a pessoa dizer uma, duas, quando há dezenas. Né? Povos indígenas, quantos nomes de povos indígenas você sabe? Talvez a pessoa diga o povo Chucuru, o povo Funiô, que tem uma incidência maior na capital, mas são mais de 10 povos indígenas só em Pernambuco. Você imagina a gente ligar a televisão, mudar de canal e ver os quilombolas falando, ver os indígenas falando, você vê o pessoal do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra falando. Imagina todos esses sujeitos empoderados agora com as linguagens novas, digitais, audiovisuais, podendo incidir, lidando com os algoritmos, estando presente no dia a dia de toda a população. Isso muda completamente a visão do cidadão e da cidadã média, por exemplo, quando a gente vai falar do meio ambiente, né? Quando a gente vai falar de ecossocialismo, quando a gente vai falar do direito ao rio. Será que nós nos preocuparíamos mais com o rio se nós soubéssemos o ponto de vista dos pescadores e pescadoras que vivem aqui de pescar sururu e marisco na bacia do Pina?
Será que a gente se agoniaria mais quando a gente vê aquelas obras entrando por dentro da bacia, tanto no Cabanga quanto naquela construção nova que está sendo feita ali no Cais da Estelita, se a gente soubesse da boca e dos olhos de pescadores e pescadoras e marisqueiras o tanto que está impactando a bolacha, né, e o alimento desses povos no dia a dia? Eu acredito que sim. Mas isso não vai acontecer magicamente. Para isso é preciso que as pessoas entendam que isso é um direito, que se empoderem desse direito, que compreendam a interdisciplinaridade, a interseção que o direito à comunicação tem no direito à educação. E aí a educomunicação é um presente, né, porque ela deixa de forma muito negritada essa interseção e esses diálogos entre comunicação e educação. Mas isso acontece com tudo. Se a gente não se comunica, a gente não tem trabalho. Se a gente não se comunica, se a gente não tem acesso à internet, a gente não se matricula na escola. Se a gente não tem... Eu estou agora na fase fitness e eu estou querendo entrar na academia da cidade, que é um projeto massa, que tem vários parques, tem lá os instrumentos. É de graça, é um serviço público, uma parceria do governo federal, governo municipal. Mas para você acessar a academia da cidade, você tem que baixar o aplicativo do Conecta Recife, então você tem que ter um celular que baixe o aplicativo, você tem que ter internet que lhe permita bulir, e você tem que saber bulir. Então não é apenas você ter o acesso à política, que é uma política de saúde, uma política de esporte, mas você ter o acesso à discussão que lhe faz um cidadão ou uma cidadã plena. E se todas as pessoas, mas eu não gosto, não tenho jeito para... Não é você ter jeito, é você entender que é um direito e você demandar que esse direito lhe seja dado, tanto quanto na sua possibilidade de você mesma, pessoalmente, se comunicar, exercer a comunicação por si mesma ou por seu grupo, mas você sentir-se representado ou representada, tanto pelos discursos que vêm de lá para cá, quanto pela possibilidade daquilo que você quer que seja discutido ser de fato discutido. A gente não ser refém de outras pessoas, normalmente poucas, normalmente homens, normalmente brancas, normalmente ricas, normalmente cisgêneros e heterossexuais, para poder dizer aquilo que você gosta ou aquilo que você não gosta, aquilo que você quer, aquilo que você não quer. Até manipulando suas emoções, Muitas os seus vezes, quereres, dá dinheiro, as suas né? escolhas. É nessa manipulação que sai o recurso que garante a retroalimentação desse sistema. É muito perverso quando a gente começa a pensar muito nisso. E a gente entendendo também que a dúvida que move o mundo é com a dúvida que a gente vai para o nosso próximo bloco. E você, sabe o que é educomunicação? Essa é a pergunta do quadro Fala Povo. Próximo bloco a gente volta já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição aborda o tema Educomunicação. Eu, Ivan Moraes, contamos com a jornalista, professora e educomunicadora Andréa Trigueiro. Agora a gente acompanha o quadro Fala Povo com a repórter Mariana Chagas. A educação é um campo bastante conhecido e que deveria ser direito de todos para termos acesso assegurado às escolas, universidades e programas de pós-graduação de qualidade. Já a comunicação, ela é utilizada o tempo inteiro e hoje ainda mais com as redes sociais. Mas quando essas áreas se cruzam, o que pode sair disso? A gente foi às ruas para saber a opinião das pessoas sobre educomunicação. Você sabe o que é? Diz respeito a um recorte dentro da comunicação e o seu papel relevante na educação e na formação de profissionais com essa vertente ligada aos direitos humanos. Né? E aqueles que são educomunicadores, em regra, são ativistas também em direitos humanos e perpassam também pelo seu papel social nessa responsabilidade com os demais, com a coletividade, com a sociedade e com um conjunto de princípios éticos em favor da defesa dos mais vulneráveis. Surgiu em 1997 como um conceito de prata socioeducativo comunicacional, que promove a expressão criativa entre as mídias, né, e tem como intuito integrar todas as mídias. E essa matéria da repórter me trouxe uma outra pergunta, né? Como é que a gente faz então para a educomunicação ser mais conhecida? É por meio de pesquisa, é por meio de políticas públicas, é por meio de incidência dentro de espaços próprios? Eu vou começar dessa vez por Ivan. Certo. Primeiro, isso aqui que a gente está fazendo já é uma ação que vai fazer com que você que está em casa, talvez nunca tenha pensado nesse tema, comece também a
Rapaz, o que é isso? Será que interessa? Né? Mas é importante a gente saber que nós estamos falando de direitos. E quando a gente fala de direitos, todos os direitos humanos demandam políticas públicas. Então é preciso que cada um e cada uma, dentro do seu espaço de ação, demande essas políticas. Hoje eu estou vereador da cidade do Recife. Então tenho cobrado à prefeitura, por exemplo, que fortaleça seus meios de comunicação públicos. Nós temos uma rádio pública que é subfinanciada e que cada vez mais tem se colocado à disposição da sociedade civil, que precisa de mais estrutura para poder trabalhar bem dentro do espaço da radiodifusão. Agora, por exemplo, há décadas que os movimentos que lutam pelo direito à comunicação e educação têm cobrado o ensino de educação midiática nas escolas. Então é imprescindível que as crianças, assim que comecem a ler, assim que comecem a ter um entendimento de que vivem numa sociedade, elas também aprendam como é que essa sociedade se comunica e como é que elas podem interagir com essa comunicação. Não é possível que a próxima geração continue refém do WhatsApp. Não é possível que a próxima geração ligue a televisão e não compreendam as relações de poder que estão por trás dos discursos da televisão. Então, a educação para a mídia é imprescindível. Há décadas que se cobra, sempre foi necessária e agora mais do que nunca. Quando a gente fala hoje em dia de direito à comunicação, não se pode deixar de falar de internet. E não é somente eu poder pagar a internet, é eu compreender que o acesso à banda larga é um direito. E se eu não tenho dinheiro, se eu tenho pouco dinheiro, eu preciso cobrar que o poder público me garanta ter acesso à internet para que eu possa me matricular, que eu possa ir no posto de saúde, para que eu possa ter informação e distribuir também informação. E não é só acesso. Eu preciso ter acesso, eu preciso ter privacidade, que não se metam na minha comunicação na internet, eu preciso ter neutralidade da rede, ou seja, a empresa que me dá a internet não pode interferir no conteúdo que eu recebo, nem no conteúdo que eu mando, e é preciso, naturalmente, que haja liberdade de expressão, né, que é o exercício 1.0 do direito à comunicação. É a origem do direito à comunicação. Não é suficiente, mas é imprescindível. André, juntando aí essa pergunta que eu fiz para Ivan, colocar uma informação, né, sobre políticas públicas que o governo federal, se eu não me engano, no primeiro dia assinou um decreto lá que criou um departamento de direitos na rede e sobre educação midiática. Como é que tu enxerga isso daí? Primeira vez, né? Pela primeira vez na história, Em né? 2023. Pois é, e a gente tem um representante da sociedade civil, né, o João Brandt, é do Intervozes, ou foi no Intervozes por décadas, construiu junto com outras organizações como o Centro de Cultura Luiz Freire e outras, diversas campanhas, publicações, incidência política sobre esse direito à comunicação, sobre uma mídia democrática, sobre uma mídia com respeito. É importante dizer que essa iniciativa ela é muito importante, ela é pequena, é um primeiro passo. A gente precisa, como o Ivanzinho sugere, brigar para que os nossos direitos sejam respeitados, garantidos e nós possamos acessá-los. Porque os direitos humanos, eles não caem no nosso colo como um presente. Ele é sempre o fruto de uma mobilização, de uma articulação, de uma estratégia, de um movimento da sociedade, de um movimento social. Então, o departamento foi criado, tem um representante importante lá, mas nós, enquanto sociedade, universidade, organizações não governamentais, escolas, enfim, a gente precisa cobrar, estimular aqui esse dever, que é promover essas políticas públicas, ele de fato aconteça, né? É importante dizer também que o legislativo tem um papel importante nesse processo. Ivanzinho, ele é o único vereador do Recife que tem em sua pauta estratégica a comunicação, não é? Aí ele falando aí que cobrar da prefeitura políticas públicas para a comunicação comunitária também, não é, Ivanzinho? Porque, de um modo geral, a Prefeitura do Recife, o governo do estado, os governos de um modo geral, eles investem as suas verbas públicas na comunicação comercial e muito na publicidade. Mas onde estão os veículos de comunicação independente, por exemplo? Onde estão os veículos da mídia comunitária? Onde estão outros espaços de comunicação fora dos grandes veículos comerciais? Esses espaços também precisam das políticas públicas, porque são elas que garantem os direitos humanos. E os direitos estão previstos nas legislações e as políticas públicas são um dever do Estado. Mas, mais uma vez, dificilmente cairá no nosso colo como um presente dos deuses e a gente precisa ir cobrar e dizer, olha, cadê o investimento nas rádios comunitárias? Cadê o investimento na comunicação pública? Cadê o investimento na educação midiática? Cadê o investimento
não é, naqueles espaços que historicamente são invisibilizados, são negligenciados e têm seus direitos violados. Não é só na comunicação, na educação, na saúde. E é entendendo que a educomunicação, ela traz o direito humano à comunicação na sua base, e sendo o direito humano à comunicação um direito garantidor de outros direitos, a gente precisa investir nisso para que a gente saia desse lugar de retrocesso dos últimos 6 anos, de violações, supressões de direitos e etc., para a gente começar de onde paramos há 20 anos, porque daqui a algum tempo, né, eu acredito, essa desigualdade ela vai diminuir, mas precisa que a gente coloque um pouco essa mão na massa também. Andrea, explica para quem nos assiste por que o direito humano à comunicação é garantidor de outros direitos. Ah, maravilha, essa pergunta é excelente para Ivanzinho. Então, Ivan e Andrea, eu quero por favor. passar para Ivanzinho. A gente pode falar também sobre isso, mas acho que Ivanzinho, acho que aqui em Pernambuco, Ivanzinho é a pessoa que mais falou, que mais escreveu, que mais pesquisou, que mais tem pautado a sua vida política pública nesse tema. Então, Ivanzinho, ajuda a gente Isso com tem isso. tempo? Como é que tá o tempo aí? Me ajuda. Vamos falar 1 minuto, qualquer coisa a gente joga Vamos para falar outro 1 bloco. minuto. E vou ser bem breve. Os direitos humanos são todos interdependentes, nenhum existe sem o outro. Então, sem a comunicação, sem eu me fazer visível no ambiente público, eu não terei acesso a outros direitos. Uma pessoa a quem não se sabe que existe, a quem não se sabe onde mora, não terá o direito à educação. Imagina que você precisa de um posto de saúde e você compreende que precisa de um posto de saúde. Você pode reclamar na rua e não ser preso, usando a sua liberdade de expressão, você tem mais ou menos chance de ter esse direito garantido. Você pode conseguir escrever uma faixa, talvez mais pessoas vejam a sua faixa e talvez você tenha um pouquinho mais de chance de ter o direito garantido. Você pode falar no rádio, e aí um bocado de gente vai ouvir o que você tem para dizer. Você pode falar na televisão em rede nacional, no horário que tem mais gente assistindo. E aí eu não tenho dúvida que segunda-feira o posto de saúde está aberto. Bem rapidinho, só para exemplificar o quanto é importante a garantia desse direito para todos os demais direitos. Bote saúde, bote educação, bote moradia, bote transporte. Quem não se comunica se trumbica. Chacrinha tá certo. Já dizia a Chacrinha. Minha gente, no próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando nossa convidada, Ivan Moraes, responde a uma pergunta feita por você, que acompanha o nosso programa. A gente volta daqui a pouco. De volta com o 4º bloco do TVDH de hoje, que fala sobre educomunicação com Andrea Trigueiro, que é jornalista, professora e educomunicadora. E agora é aquele momento que Andrea e Ivan respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o quadro Educar para os Direitos Humanos. A gente agradece a Laura Moneta, que enviou sua pergunta lá no nosso Instagram. Aproveite e segue a gente, é @programatvdh.unicap. A pergunta foi: qual o principal objetivo da educomunicação? E aí eu vou aproveitar e vou também ler a pergunta de Tiago Cavalcante, e já agradeço também, que é: qual a importância de aplicar a educomunicação no ensino básico? Vamos começar pela última, Ivan. Bora! E pegando um pouco o gancho do que eu estava falando antes, acho que é imprescindível, primeiro, que se compreenda que se trata de um direito. Eu acredito que as nossas crianças e adolescentes precisam ser educadas sobre a que elas têm direito, né? O que elas podem cobrar como sendo delas. Isso aí é imprescindível, saber que tem direito à saúde, à educação e à educomunicação. Segundo, para que elas possam dialogar com a esfera da comunicação com mais propriedade. Então, eu quero que as crianças e adolescentes possam entender a diferença de um conteúdo informativo para um conteúdo comercial, para que ela possa entender o que está por trás daquela mensagem. Eu quero que crianças e adolescentes entendam como utilizar de forma inteligente, de forma positiva, as redes sociais. Quais são as possibilidades e quais são os limites para essas redes. Né? Onde é que eu posso obter vantagens no que diz respeito ao meu crescimento pessoal e onde é que eu preciso entender que eu preciso limitar a minha visão a determinados conteúdos, porque eles não vão me levar para canto nenhum. Então, eu acho que todas essas ferramentas que cada vez mais, e aí eu acho que não tem mais opção, porque cada vez mais essas ferramentas são imprescindíveis para viver.
E se eu preciso utilizar ferramentas de uma hora para outra, que eu nunca aprendi a usá-las, eu vou sempre, sempre, sempre me machucar. Então, eu acho que no ensino básico nós precisamos ter sempre o elemento da educomunicação, e aí, mãos dadas, né, educação, comunicação, como a Andrea diz e dá aula, e a gente aprende quando ela fala, mas principalmente entendendo que nós não podemos mais, enquanto sociedade, ser reféns de poucas corporações que criam as ferramentas que a gente precisa usar. Então, se não tiver isso, a gente está fadado a ter mais uma geração, como tantas outras que a gente teve, que não tem a menor condição de se comunicar e que não se reconhece como sociedade. Andrea? Muito bom. Eu estava lembrando aqui... Só um asteriscozinho assim, junto com a primeira pergunta também, eu queria que você falasse um pouco sobre, eu sei que o tempo é curto, mas falasse um pouco sobre as áreas de intervenção da educomunicação, que eu acho que a gente consegue fazer esse bem bolado aí para responder. Vamos tentar. Eu lembrava, enquanto tu falava, Ivanzinho, do professor Vinícius Lima, né? E uma das suas falas no Intercom, acho que do ano retrasado, que foi sediado no Recife, mas foi remoto, ele falava dos objetivos do trabalho de Paulo Freire, né? Porque como a educomunicação bebe muito, né, no Brasil da obra de Paulo Freire, do pensamento de Freire, Vinícius Lima explicava para a gente na sua palestra que todo o objetivo da obra de Paulo Freire é lançar o sujeito a um estágio de liberdade, liberdade de pensamento, liberdade de ação. E aí, os objetivos da educomunicação são vários, mas eu acho que o principal deles é levar as pessoas a essa liberdade, a uma criticidade, não é, de se compreender no mundo, compreender o mundo onde está inserido, e a partir dessa compreensão, dessa leitura crítica de si, do mundo, incidir politicamente sobre esse mundo. Então, acho que o objetivo principal da educomunicação, além de promover os direitos, a cidadania, a cooperação, a cultura de paz e outros pilares importantíssimos, mas mais do que isso, é levar as pessoas a uma condição de liberdade. Porque você imagina, as nossas crianças, os nossos adolescentes, nós, enquanto adultos, não sabemos fazer leitura de mídia. E isso faz com que sejamos levados a tomarmos iniciativas, fazer escolhas que não são escolhas conscientes, porque as pessoas que são detentoras do poder da comunicação, essas corporações a que Ivanzinho se referia, elas têm interesses políticos e econômicos. E entre esses interesses políticos e econômicos, para que eles sejam alcançados, são desenvolvidas estratégias sofisticadíssimas, né? De repente a gente está falando aqui sobre tomar um sorvete e clica, aparece lá no nosso telefone, eu ouvi sorvete, é assustador isso. Passa em tal local. Isso é assustador. Então, se a gente tem, e a gente fica preso a esse sistema, é como uma Matrix, a gente sente uma vontade de tomar sorvete e não sabe por quê. Então, é preciso que a gente... E olha, quando isso vai para o campo político, a gente escolhe representantes que não nos representam, que defendem as causas que não são da classe trabalhadora, que perpetua práticas políticas e econômicas que não beneficiam, não garantem os direitos da boa parte da população. Então, o objetivo da educomunicação é criar uma sociedade livre no seu pensamento e na sua expressão, para que possa ser uma sociedade mais justa e igualitária, com respeito aos direitos humanos. Esse é o grande objetivo. E eu esqueci da tua segunda pergunta. Falar sobre as áreas de intervenção. As áreas de intervenção, perfeito. Hoje, no Brasil, quem pesquisa educomunicação, e aí a gente tem duas grandes fontes de pesquisa, que são a USP, em São Paulo, a Universidade de São Paulo, que tem lá o Núcleo de Comunicação e Educação, o NCE, onde o professor Ismael Oliveira Soares trabalha e atua, e foi quem sistematizou os estudos de educomunicação no Brasil, ele está vivo, e lá tem uma graduação em educomunicação. E aqui em Campina Grande, né, na Paraíba, tem a UFCG, que é a Universidade Federal de Campina Grande, que também tem uma graduação em educomunicação, e onde está a professora Lígia, que é uma grande pesquisadora das áreas de intervenção da educomunicação. Quando a educomunicação teve suas pesquisas iniciadas, sistematizadas, você tinha uma quantidade de áreas de intervenção. Essas áreas foram crescendo, porque a educomunicação ela propicia... É possível ensinar matemática com a educomunicação? É possível ensinar química, física? A educomunicação ela não é só um lugar das ciências humanas, ciências sociais aplicadas, não. Ela é um lugar muito amplo. E a professora Lígia, ela acabou
sistematizando hoje 6 áreas de intervenção, mas já há uma 7ª área que pode vir por aí. Mas temos 6 hoje. Entre elas, um campo é a educação midiática, o letramento midiático, e aí você vai chamar de várias formas, mas o fato é que é criar uma geração que saiba ler e possa produzir comunicação de forma dialógica, educativa, etc. Você vai ter a própria pesquisa, não é, para sedimentar esse campo. Então, a educomunicação hoje é um campo sendo expandido, sendo sistematizado, sendo confirmado. Então, as pesquisas, os artigos, os livros que são produzidos são esse campo. O uso das tecnologias, né, na educação. Então, quando a gente usa em sala de aula tecnologias, desde um livro, desde um filme, uma música, um game, uma brincadeira como uma amarelinha, uma academia, tentando falar. Academia no Nordeste. Academia, né? Academia no Nordeste, amarelinha em outras regiões. Então, quando você insere tecnologias novas ou antigas, etc., no ambiente de aprendizagem, essa é uma área de intervenção da educomunicação. A própria comunicação na educação, quer dizer, um espaço educativo comunicativo, né? Porque para que haja a condição, para que alguém expresse o seu pensamento, eu preciso criar uma ambiência, por exemplo. Ao falar, quando a outra pessoa fala, eu preciso ter uma escuta ativa. Quando o outro fala, eu não posso rir do que ele está falando se aquilo não tem graça, eu não posso rir da desgraça do outro. Porque, veja, se eu crio um ambiente comunicativo onde as pessoas não se sentem seguras, onde elas acham que podem ser vítimas de chacotas ao expor seu pensamento, eu estou indo de encontro, não estou indo ao encontro da educomunicação. A educomunicação ela prevê que o espaço educativo seja dialógico, comunicativo, e você tenha coragem de falar, de chorar, de contar uma história pessoal, que às vezes você não contou em outro espaço, de falar sem medo de ser julgado, sem medo de ser condenado. Então, eu não vou lembrar as outras 2 áreas agora de cabeça, mas são 6 áreas, né? Eu trouxe aqui até alguns livros aqui para indicar, mas tem um site chamado ABP Educom, que reúne todas as pesquisas hoje sistematizadas no Brasil sobre educomunicação, vários pesquisadores, professores do país inteiro, não só da Paraíba e de São Paulo, mas tem de Pernambuco, a gente está lá, tem da Bahia. Bahia é um lugar onde muitas experiências educomunicativas ocorrem. E para quem tem interesse de entender, compreender e se aprofundar, o uso da educomunicação nas artes, por exemplo, sim, uma das áreas de intervenção é o uso da arte no ambiente educativo. Então, quando a gente pede aos alunos para produzirem, sei lá, cordel ou uma radionovela ou outra coisa que seja uma expressão artística. Então, existe um campo específico, uma área de intervenção específica para isso. Então, todas essas experiências, elas vêm sendo sistematizadas ao longo dos anos, e é como o campo dos direitos humanos. À medida em que a gente reflete e debate, novas demandas vão surgindo. Os direitos humanos, como a gente entende hoje, eles não surgiram assim. É tanto que a gente tem sempre incluído novos direitos, né? Novos grupos vêm chegando, reivindicando seus direitos. Na minha geração, a gente falava da população GLS, eram gays, lésbicas e simpatizantes. Hoje a gente fala de uma sigla bem gigante, que é LGBTQIAP+, e pode crescer mais, porque outras pessoas, ao refletir, percebem: cadê os meus direitos? Onde eles estão representados? Cadê as pessoas com deficiência na mídia? Onde estão as pessoas, os neurodivergentes? Onde estão as pessoas com Down? Onde estão? Percebem, então, outras pessoas e outras experiências educomunicativas vão sendo criadas, assim como os direitos humanos vão surgindo, e certamente uma 7ª área, uma área de intervenção, pode estar chegando aí pelos próximos meses. E já no próximo bloco a gente continua esse papo. Depois do intervalo, tem o 5º e último bloco desta edição do TVDH. Daqui a pouco a gente está de volta. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TVDH, que nesta edição traz como tema a educomunicação. Contamos com Andréa Trigueiro, que é jornalista, professora e educomunicadora. Minha gente, estouramos um pouco tempo, estamos no bloco final, então acho legal a gente aproveitar esse tempo para fazer um pouco do jabá, né? Compartilhar um pouco das experiências
Por exemplo, a professora falou, cadê o pessoal com Down na mídia? Ela tem um trabalho ganhando asas de educomunicação. Compartilhe um pouco com a gente. Ivan tem um mandato muito bom também, falando sobre o direito humano à comunicação dentro do mandato. Vamos fazer Vou esse compartilhar membolado? bem rapidinho Bem rapidinho. uma experiência muito interessante chamada Ganhando Asas através da comunicação e da arte. São jovens com Down, é um projeto de extensão da Unicap, e dentro desse projeto eu tenho um módulo de mídia sonora. Então nós já produzimos 9 episódios que a Rádio Frecaneca veiculou, de um podcast. Produzimos outros 5 episódios que a Rádio Universitária veiculou. Produzimos uma música que eles compuseram e cantaram, fizemos tudo juntos, inclusive a gente canta também. E fizemos a leitura dramatizada de um livro infantil. Veja, são todos recursos da educomunicação, com práticas educomunicativas, estudantes de jornalismo e professores do campo da comunicação, porque aí tem fotografia, jogos digitais, etc. Tem perfil no Instagram e, muito provavelmente, o podcast é o único podcast apresentado por uma pessoa com Down, que é Jéssica Marques, né? Óbvio que Jéssica tem um domínio de fala maior do que outras pessoas com Down, mas todos participam com menos ou mais falas, como repórteres, produtores, e Jéssica, que é apresentadora de 9 episódios, e João e Mariana, que são apresentadores de outros 5 episódios, os 5 primeiros. Então, é uma experiência incrível, tem artigos sobre isso no Intercom, que a gente escreveu, eu e os meus alunos, narrando como essa experiência garantiu o direito à comunicação de pessoas com Down, e elas contando suas histórias, porque os temas são todos ligados ao dia a dia das pessoas com Down. Então, quem quiser conhecer, procura aí Ganhando Asas no Instagram, você pode encontrar o perfil e entender um pouco mais sobre isso. Queria deixar também sugestão de leituras. Tem uma coleção da editora Paulinas, tem vários exemplares, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, mas eu acho que são 7 ao todo. Deve estar emprestado por aí algum exemplar, de temas diferentes, todos ligados à educomunicação. Então, vale muito se inteirar, porque eu acredito muito na educomunicação como uma estratégia de transformação social para uma garantia de direitos humanos. Ivan, o que é que você nos indica aí sobre educomunicação, sobre o direito humano à comunicação? Eu vou ser bem cabotino, vou indicar um livro que eu ajudei a Ivan, organizar. o que é cabotino para quem não é de Não, Recife? cabotino é um termo que é você falar de si mesmo, né? Eu vou dar a dica do livro A Mídia que Queremos. Foi um livro que eu organizei junto com o professor Juliano Domingues. Ele está disponível aí nas internet da vida. Ele junta um bocado de artigo de gente que escreveu sobre o direito humano à comunicação, sob diversos pontos de vista. Né? E também vou indicar que me sigam nas redes sociais. Assim, o que me fez entrar na política, entre outras coisas, foi a falta de pessoas que estejam dentro dessas instituições debatendo e defendendo o direito humano à comunicação. Eu estou no Twitter, estou no Twitter e estou no Instagram como @Ivan Moraes Filho. Também estou nos ônibus toda sexta-feira, é porque eu entendo que a comunicação não pode ser somente no campo digital, conversando, olho no olho, conversando com as pessoas sobre política em geral, mas naturalmente também sobre como participar melhor desse processo todo de comunicação. Então, no @Ivan Moraes Filho, tanto no Twitter quanto no Instagram, e aí no mandato da gente você vai ouvir falar um monte sobre direitos humanos, sobre defesa da mídia pública, e já vai estar saindo uma ferramenta nova que a gente está construindo internamente, que vai tornar muito mais fácil para as pessoas compreenderem para onde é que vai o dinheiro da propaganda. Esse é um instrumento que a gente está terminando de mexer para lançar em grande estilo nos próximos meses e semanas. Quem sabe já é a pauta para um próximo programa TVDH, né? Quem sabe, essa é uma boa. Obrigado pelo convite, adorei. A gente que agradece. Obrigado, Ivan. Obrigado, André. Eu que agradeço, muito obrigada. A conversa com o Ivanzinho é sempre muito proveitosa, a gente aprende muito. E também conversar com você, Marcelo, né? Importante, obrigado. Suas incidências, suas perguntas, suas abordagens. Muito obrigada. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais, @programatvdh.unicap e nos nossos canais de YouTube, a Cátedra Dom Helder e Jornalismo Unicap. E nos despedimos deste TVDH com a frase de Paulo Freire que tem tudo a ver com o tema de hoje. É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática.